Bom, amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Último vídeo dessa segunda-feira e desde já adianto a você, né? Hoje não estamos no nosso cenário. Aconteceu um probleminha nessa segunda-feira, eu tive que resolver alguns problemas e infelizmente não deu tempo de chegar em casa para gravar esse Boa Noite Gigante, mas é claro, né? Estou aqui da forma que posso para deixar você muito bem informado nesta segunda sobre as últimas informações do nosso Vascão. E olha, que segunda agitada, tá, amigo vascaíno? Tem informações com relação ao lateral direito Mike. Uma segunda em que tivemos a confirmação da possível saída através de uma rescisão de contrato do lateral direito Puma Rodrigues. E o Vasco já está no mercado à procura do substituto do uruguaio. Mike, a bola da vez. Eu vou trazer essa informação aqui a você, confirmada inclusive pelo próprio empresário do jogador. Além disso, também informações importantes com relação ao treino que aconteceu nessa segunda-feira para a partida de amanhã, o último treino de preparação antes do confronto contra o Independiente Del Valle. Além dessas, muitas outras novidades, muitas outras notícias nesse Boa Noite Gigante que chega para você na noite desta segunda-feira, cheio das últimas novidades do nosso Cruz Maltino. Mas, amigo torcedor vascaíno, é claro, né, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã, em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, vambora, né, amigo vascaíno? Se você ainda não é inscrito, volta a repetir, se inscreva, ajude o canal do Gigante Vasco a chegar aí à marca dos 160 mil inscritos. Faltam pouquíssimas pessoas e a sua participação é de suma importância. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, pois, como está aparecendo aí na imagem a vocês, hoje, pela parte da tarde, aconteceu dentro do CT Moacir Barbosa o último treino de preparação antes do elenco enfrentar a equipe do Independiente Del Valle na parte da noite de terça-feira. Amanhã, em São Januário, às 9h30, o elenco Cruz Maltino terá esse desafio importante pela Copa Comebol Sul-Americana. Um jogo praticamente impossível, palavras do próprio técnico Fernando Diniz, que não escondeu que, de fato, o jogo de ida no Equador foi uma grande vergonha e faz com que o elenco Cruz Maltino chegue amanhã com pouquíssimas chances de passar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mas, enquanto tem aquele ditado, né? Enquanto tem bambu, tem flecha, amigo. Acho que é esse, inclusive, né, o ditado utilizado, ou seja, enquanto a vida há esperança. É aqueles 1% que ainda restam que deixa o torcedor vascaíno animado, ansioso e esperançoso com a possibilidade de uma classificação amanhã em São Januário. Então hoje houve este último treino antes de enfrentar a equipe equatoriana. E no treino que aconteceu hoje no CT Moacir Barbosa, tivemos aí, infelizmente, tá, uma grande ausência. O zagueiro Lucas Freitas, ele não treinou no treino de hoje por conta de uma gripe. Informações dadas aí pelo próprio Vene Casagrande é que o Lucas Freitas não treinou por conta de uma forte gripe e se tornou dúvida para a partida de amanhã. Lucas Freitas, que é o titular do elenco Cruz Maltino, uma peça que ganhou a titularidade principalmente sob o comando do técnico Fernando Diniz, exatamente por conta dessa gripe, por ter ficado fora do último treino hoje contra o Independiente Del Valle. A sua presença para essa partida de amanhã não está confirmada. Hoje no treino, na vaga do zagueiro Lucas Freitas, quem acabou treinando na posição foi o volante Hugo Moura. Hugo Moura foi testado ao lado do zagueiro João Vitor para iniciar o time titular amanhã, atuando como o zagueiro. Lembrando que durante a intertemporada, a parada dada pelo elenco, pelo futebol brasileiro, né, por conta da Copa do Mundo de Clubes, onde o Vasco treinou normalmente, o Hugo Moura chegou em algumas partidas a treinar, chegou em alguns treinos a atuar na posição de zagueiro, tá, amigo vascaíno? É um padrão do técnico Fernando Diniz. Quando o time treinado pelo Diniz precisa ir atrás do resultado, ele costuma, assim, empurrar um volante para o sistema defensivo para dar mais ofensividade à equipe, um time mais rápido, um time que vai buscar o ataque a todo momento porque precisa fazer 4 gols. Então o Diniz já começou a pensar nas formas importantes, né,
para tentar tirar essa vantagem de 4 gols de diferença amanhã no Caldeirão. Muitos perguntam, Lucas, poxa, por que não o Luiz Gustavo? Meu amigo, é o Diniz, ele quer partir para cima, ele quer a vitória, ele quer a goleada e improvisar um volante ali no sistema defensivo para o técnico Cruz Maltino pode dar uma ofensividade a mais à equipe. Então, como o Vasco poderá ir Léo Jardim no gol, PH na lateral direita, João Vitor e Hugo Moura, formando essa dupla do sistema defensivo. Vitor Luiz na lateral esquerda, já que o lateral esquerdo, Lucas Piton, está suspenso após ter levado o cartão vermelho na partida da semana passada no Equador. Uma dupla de volantes com Tietê e Jair. À frente dessa dupla, Nuno Moreira, atuando como camisa 10, assim como foi no sábado. David pela esquerda, Rayan pela direita e Pablo Verratti fechando o ataque. Ainda há uma possibilidade também do próprio Garré entrar na vaga deixada por David e acabar atuando ali como um camisa 10. Empurra, né, o Moura. O Nuno Moreira para o lado esquerdo do campo, o Garré mais centralizado, o Rayan pelo lado direito e fechando aí à frente o atacante argentino Pablo Verratti. Inclusive, essa escalação com o Garré ao invés do David no setor ofensivo foi uma das escalações treinadas pelo técnico Fernando Diniz nessa tarde de segunda-feira. Na sua opinião, qual seria o melhor time? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Inclusive, falando, né, aqui sobre o sistema defensivo para a partida de amanhã, muito pode se perguntar sobre a situação do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, infelizmente, não atuará amanhã, pelo menos foi isso que se viu no treino dessa tarde de segunda-feira no CT Moacir Barbosa. Luiz Gustavo deve seguir no banco de reservas. Entretanto, mesmo amanhã não atuando, o técnico Fernando Diniz perderá o Luiz Gustavo nesses próximos meses, tá? O jogador está de saída do Vasco, mas uma saída bem rápida, pois logo após um tempo ele retornará. Uma saída para disputar um amistoso contra a equipe do Paraguai. Aliás, 2 amistosos contra a equipe do Paraguai nos dias 8 e 11 de agosto. A expectativa é que ele se apresente à Seleção Brasileira Sub-20 na Granja Comaria ali por volta do dia 5. Dia 8 tenha esse primeiro amistoso contra o Paraguai e logo em seguida no dia 11 o segundo amistoso. Então, o Luiz Gustavo deve ficar aí de fora 7 a 10 dias, né, dos treinos comandados pelo técnico Fernando Diniz no CT Moacir Barbosa. É um jogador que hoje, infelizmente, não vem sendo utilizado pelo treinador, mas desde o primeiro momento, quando atuou aí na equipe profissional do Vasco, mostrou muita qualidade, não à toa nessa temporada, né? Até chegou proposta do Shabab Al-Ali pela contratação da jovem promessa Cruz Maltina. Enquanto, querendo ou não querendo, o Vasco não aproveita, a Seleção Brasileira Sub-20 vai aproveitar. Você acha que o Luiz Gustavo merecia até uma chance amanhã como titular? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E para fechar aqui com você esse Boa Noite Gigante, quero falar uma informação bem rápida com relação à situação do lateral direito Mike, né? De fato, uma informação aí que explodiu essa segunda-feira da torcida vascaína. No Fala Gigante, vídeo colocado aqui no canal pela parte da tarde, eu trouxe a vocês a informação relacionada ao lateral direito Puma, né? O Puma Rodrigues, jogador de seleção uruguaia, atleta que chegou ao Vasco no ano de 2023, se destacou muito, entretanto perdeu cada vez mais espaço no elenco e hoje, sob o comando técnico Fernando Diniz, creio que o jogo desse último sábado foi o estopim, nem sequer relacionado o Puma Rodrigues foi. O Paulinho, jogador da posição da lateral do Sub-20, queria ser emprestado ao Volta Redonda, não foi mais, porque o Vasco entendeu que ele passaria a ser mais utilizado no time principal, visto a perda de espaço que o Puma Rodrigues estava tendo no dia a dia dos treinos do CT Moacir Barbosa. Então, ficou evidente, Puma tem um contrato até o final do ano, o Vasco não tem por pretensão mais renovar o seu contrato, ele está de saída, até mesmo hoje Vasco e Puma conversam por uma rescisão de contrato, então fica nítido que o Vasco vai atacar o mercado à procura de um lateral direito. E nestes últimos dias tivemos a informação, inclusive eu já até trouxe aqui no canal, dada pelo canal Na Torcida Vascaínos, que o Vasco chegou a procurar a situação, sondar mesmo, né, demonstrar interesse pelo lateral direito Mike, que pertence ao Palmeiras, campeão de Libertadores, campeão de Campeonato Brasileiro, um lateral de muita qualidade e que tem um contrato com o Palmeiras até o final do ano. O Vasco vinha tentando, junto ao Clube Paulista, negociar uma chegada antecipada deste atleta. Mas, olha, amigo torcedor vascaíno, parece que as coisas não serão fáceis assim. Por quê? Porque o mesmo empresário do Mike é o mesmo empresário do Adson. Jogador Adson, que o Vasco comprou junto ao Nantes no ano passado. Eu digo comprou porque comprou, mas não pagou. Então, assim, é difícil até falar em palavras o que o Vasco fez por esse atleta.
E o empresário é o Fábio Melo. E recentemente o Fábio Melo fez até um vídeo reclamando da proposta feita pelo Vasco ao empresário dele, porque o Vasco tem uma dívida com o Fábio Melo por não ter pagado a comissão da compra do ponta Adson. E o Vasco, com essa recuperação judicial, propôs ao Fábio Melo algo diferente para realizar o pagamento. Se liga aí só nas palavras do próprio Fábio Melo com relação a essa situação, um clima insustentável que mesmo o Vasco tendo interesse na contratação do Mike, por hoje esse mau relacionamento entre a diretoria Cruz Maltina e o empresário do lateral, as coisas dificilmente vão andar. Se liga só. O que eu estou sendo impactado e que eu trago para reflexão são duas delas. A primeira do Vasco, que eu sou credor do Vasco, e numa operação de um jogador que ano passado ele foi eleito lá pela torcida a principal contratação do Vasco, estava performando, depois machucou, tal, que é o Adson, e o Vasco não pagou uma parcela de comissão. E também não pagou o Rennes, não pagou o Nantes. Tanto que teve o transfer ban. E o Vasco me propõe, no plano deles, um deságio de 90% e pagar os 10% em 19 anos. Que acordo é esse para alguém que está contribuindo para a sua performance esportiva e, no mínimo, de respeito de ser um cara do ambiente ali? Todo mundo é credor. Mas eu sou um cara que nasci nesse ambiente. E na mesma semana do plano coletivo, o Vasco me ligar querendo um jogador nosso. É quase que uma esquizofrenia, né? Bruno, é incompreensível as pessoas falarem que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Só que, de novo, se isso for bom para o jogador que eu represento, eu tenho que engolir e fazer ele brilhar, pô. O Pedrinho merece todas as minhas admirações. E eu acho ele genial, pô, sinceramente, como atleta, o que ele passou, a coragem que ele teve de sair da TV e assumir o clube de coração. Acho que todo mundo pode sonhar e ele está realizando os sonhos dele, né? Uma identificação com o clube. Mas o clube não pode fazer isso com os credores, se organizar, diminui as dívidas e aí vende para um bilionário. Aí agora vem aqui e deixa todos os credores. Ah, por favor, pô. Então, amigo, é complicado, né? O empresário afirmou que a diretoria do Vasco até hoje não pagou uma parcela do Adson, nem a dele, nem a do Nantes, absolutamente nada. Dificilmente o Vasco vai conseguir alguma negociação com esse empresário. Se quiser, de fato, o Mike, que tem um contrato, volta a repetir com o Palmeiras até o final do ano, ou seja, vai ficar livre no mercado e a negociação é direta com a gente, essa situação do Adson terá que ser resolvida. Sendo resolvida, aí sim o Vasco poderá sonhar com a possibilidade de ter o Mike dentro do elenco. Eu acho que o Mike é um ótimo jogador, tá? Seria um grande nome aí para essa lateral direita do Vasco, um jogador experiente. Mike e Paulo Henrique ali naquela posição seriam dois bons jogadores para a lateral direita do nosso Cruz Maltino. Concorda? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa segunda-feira. E já eu tô de volta às 7 horas da manhã, tá? Com a Acorda Vascão. Muito obrigado por ter ficado aqui no vídeo até o final. E como eu sempre falo aqui no canal, vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E saudações vascaína!